Tenho uma forte lembrança de quando eu tinha 7 anos. Tão forte que fecho os olhos, me imagino e me emociono. Tem a ver com a minha família. Eu tinha acabado de começar a jogar futebol seriamente. Antes, só jogava com meus amigos nas ruas da Ilha de Madeira. E quando digo rua, eu não me refiro a uma ruazinha vazia. Eu quero dizer rua mesmo. Não tinha gol nem nada, e a gente tinha que parar o jogo toda vez que passava um carro. Eu era muito feliz assim, mas o meu pai era roupeiro num clube de futebol Andorinha e não parava de me incentivar a ir jogar lá. Eu sabia que isso faria se sentir orgulhoso, então fui. No primeiro dia havia um montão de regras que eu não entendia, mas eu adorei. Fiquei viciado com a estrutura e com a sensação de vencer. O meu pai estava sempre ali, na lateral, com a sua barba e o seu uniforme de trabalho. Eu adorava aquilo. Só a minha mãe e as minhas irmãs que não se interessavam nada por futebol. A cada noite, durante o jantar, o meu pai tentava convencê-las a ir me ver jogar. Ele foi o meu primeiro representante. Quando chegávamos em casa depois de cada jogo, ele costumava dizer: "Cristiano marcou um gol." Elas respondiam muito bem, mas não pareciam muito emocionadas. Numa outra vez ele disse: "Cristiano marcou 2 gols." Mas não acontecia nada. Zero emoção. Só diziam: "Que bom, Cris." O que eu fiz? Segui marcando e marcando. Numa noite, meu pai chegou em casa e disse: "Cristiano marcou 3 gols. Foi incrível, vocês têm que ir vê-lo jogar." Eu continuava olhando para a lateral do campo antes de cada jogo e via ali o meu pai, de pé, sozinho. Até que um dia, e jamais vou me esquecer deste dia, enquanto eu aquecia, voltei a olhar e lá estavam, minha mãe e minhas irmãs. Parecia... como posso dizer? Parecia que estavam cômodas. Estavam abraçadas e não aplaudiam nem gritavam. Só me saudavam, como se aquilo fosse um desfile ou algo assim. Se percebia que nunca tinham ido a um campo de futebol na vida. Mas estavam ali, e era isso que me importava. E algo mudou dentro de mim a partir daquele momento. Me lembro dessa época com nostalgia, porque durou muito pouco. O futebol me deu tudo, mas ele também me afastou de casa quando eu ainda não estava realmente preparado. Eu tinha 11 anos quando eu deixei a ilha em direção à academia do Sport em Lisboa, e essa foi a etapa mais difícil da minha vida. Me parece uma loucura quando eu lembro disso. Meu filho, por exemplo, hoje tem 7 anos. Só de pensar em como eu me sentiria se dentro de 4 anos eu estivesse o ajudando a fazer as malas para mudar para outro lugar, prefiro nem imaginar. Tenho certeza de como deve ter sido duro para os meus pais. Mas eu tinha um sonho e aquela era a minha oportunidade de realizá-lo. Eles me deixaram ir e eu fui. Chorei praticamente todos os dias. Segui em Portugal, mas foi como se eu me mudasse para outro país. Inclusive o sotaque fazia com que o português de Lisboa parecesse um idioma diferente. A cultura era diferente. Eu não conhecia ninguém. Minha família só podia me ver a cada 4 meses, mais ou menos. Eu sentia tanto a falta deles que todos os dias eram dolorosos. Quem me ajudou a seguir em frente foi o futebol. Eu sabia que era capaz de fazer coisas em campo que os outros meninos não podiam fazer. Lembro da primeira vez em que escutei um deles dizer a outro algo como: "Você viu o que ele acabou de fazer? É um monstro." E eu comecei a escutar muito isso, inclusive de treinadores. Mas sempre havia alguém que dizia: "Sim, ele é bom, mas é uma pena que seja tão pequeno." Eu era fraco realmente. Sabia que tinha mais talento do que os outros, mas não tinha músculos. Aos 11 anos, então, tomei uma decisão. Também iria trabalhar muito mais duro do que os outros. Eu não iria jogar como menino, eu não iria me comportar como um menino. Eu iria treinar com a convicção de que um dia seria o melhor do mundo. Não sei de onde vinha esse sentimento, mas é algo que estava dentro de mim. É uma sensação que nunca se vai. Quando perco, é como se eu estivesse morrendo de fome. Quando venço, continuo morrendo de fome, mas é como se eu tivesse acabado de comer uma migalha de pão. Essa é a única maneira que posso explicar. Comecei a fugir do meu quarto à noite para treinar. Comecei a ficar mais forte e mais rápido. E então,
Quando saía de campo, aqueles que costumavam dizer que eu era pequeno demais me olhavam surpresos, como se o mundo tivesse caído em cima de suas cabeças, e não diziam nada. Quando eu tinha 15 anos, me aproximei de alguns dos meus companheiros durante um treinamento. Lembro claramente, e disse a eles: um dia serei o melhor jogador do mundo. Deram risada. Eu ainda não estava nem no primeiro time do esporte, mas eu realmente pensava aquilo. Eu dizia totalmente sério. Comecei a sonhar grande, cada vez mais. Queria jogar na seleção de Portugal e em Manchester, porque costumava ver a Premier League pela televisão todo fim de semana. Me fascinavam a velocidade com que se jogavam os jogos e os cantos das torcidas. O ambiente me arrepiava. Quando me tornei um jogador do Manchester United, foi um momento de máximo orgulho para mim. No começo, ganhar troféus era muito emocionante. Me lembro quando ganhei a minha primeira Champions em 2008. A emoção tomou conta de mim. E o mesmo aconteceu com a minha primeira bola de ouro. Mas os meus sonhos eram cada vez maiores. Até porque são assim que funcionam os sonhos, não? Eu sempre admirei o Real Madrid e queria um novo desafio. Queria ganhar troféus com o clube. Queria quebrar todos os recordes e me tornar uma lenda. Durante todos os meus anos aqui, consegui coisas incríveis. Em Madrid, se não ganhar tudo, há pessoas que o consideram um fracasso. Essas são as expectativas que vêm pela grandeza. Esse é o meu trabalho. Mas, para ser sincero, a sensação ao conquistar títulos é diferente à medida que minha carreira avança, especialmente nos últimos anos. Quando se é pai, a sensação é completamente diferente. E é também por isso que a minha passagem pelo Real Madrid tem sido tão especial. Aqui eu sou futebolista, mas foi aqui também que eu me tornei pai. Há um momento com meu filho que vai ficar guardado para sempre na minha memória. Foi logo depois de ganharmos a Liga dos Campeões de 2017 em Cardiff. Acabávamos de fazer história, e depois do apito final eu senti que tinha mandado uma mensagem para o mundo. Mas aí o meu filho entrou em campo para comemorar comigo, e a minha emoção mudou no mesmo instante. Agarramos o troféu juntos, passeamos pelo gramado de mãos dadas. Eram tantas emoções ao mesmo tempo que é impossível descrever com palavras tudo o que eu senti. É uma alegria que eu jamais havia sentido até ser pai. Talvez eu só possa comparar com aquele momento em Madeira, quando eu estava aquecendo dentro de campo e via minha mãe e as minhas irmãs juntas nas arquibancadas. Depois de 400 jogos com o Real Madrid, ganhar segue sendo a minha máxima missão. É tudo para mim. Quero continuar quebrando todos os recordes. Quero ganhar todos os títulos possíveis. Acho que nasci sendo assim. É a minha natureza, a minha forma de ser. A única coisa que mudou é o que eu sinto quando ganho. É um novo capítulo na minha vida. E é também o que mais lembrarei do meu tempo em Madrid. Quando eu tiver 95 anos, o que contaria aos meus netos será o que senti caminhando no gramado com meu filho logo depois de ser campeão. Tomara que a gente possa repetir isso logo.